Já pensou se um dia alguém chegasse para você e dissesse: "Você quer ajuda para ir para o além?" Credo! Quem seria o doido de dizer uma coisa dessa? Bom, hoje nós vamos contar a história de um médico que adorava ajudar as pessoas a partirem dessa para uma melhor. Ah, eu não vou não. Vai sim, vinheta rodando. Fala pessoal, eu sou o César. E eu sou a Ana. Hoje a história vai ser um pouco horripilante. Conhecido como Dr. Morte, Jack Kevorkian nasceu em 1928 no estado do Michigan, nos Estados Unidos. Aos 17 anos, ingressou na universidade para estudar medicina, concluindo o curso em 1952 e especializando-se em patologia. Desde muito jovem, Jack já se mostrava interessado por assuntos relacionados à morte. Quando ele fazia residência médica, Kevorkian fotografava alguns órgãos dos cadáveres, principalmente os olhos, com o objetivo de analisá-los para ver se poderiam voltar a funcionar em um corpo vivo. Jack Kevorkian passou boa parte da sua vida defendendo o argumento de que, assim como as pessoas têm o direito à vida, elas também teriam o direito a uma morte sem dor e sem sofrimento. Ele era entusiasta da prática do suicídio assistido, que é quando uma segunda pessoa, nesse caso o médico, auxilia o paciente em sua morte. Perceba que o médico apenas irá auxiliar. Quem vai dar o último passo é o próprio paciente. Essa prática é autorizada em alguns países, como na Suíça. Aqui no Brasil, o artigo 122 do Código Penal define essa prática como crime. Jack Kevorkian escreveu vários artigos sobre o assunto. Isso chamou a atenção de toda a sociedade, pois suas ideias para a época eram um tanto chocantes. Toda essa ênfase no direito das pessoas a ter uma morte tranquila e indolor fez com que ele tivesse admiradores e também algozes. Uma das pessoas que não concordava nem um pouco com as ideias do Dr. Morte é Diane Coleman, fundadora de um grupo em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, o Not Dead Yet. Certa vez, Diane acampou em frente à casa de Kevorkian defendendo que a luta dele era uma forma de discriminação contra as pessoas portadoras de alguma deficiência. Em seu site, ela afirma que pelo menos 60% das pessoas que se submeteram ao método do Dr. Jack não eram doentes terminais. Na década de 1970, Jack Kevorkian deixou sua luta de lado temporariamente e seguiu a carreira de médico patologista. Em 1976, ele se mudou para Los Angeles e tentou ingressar nas artes. Ele trabalhava durante o dia como médico e à noite ele trabalhava na produção de um filme, o Messiah the Handle. Só para você ter noção do que ele estava produzindo, o Messiah é considerado uma das obras mais importantes da história da música. Conhece esse som aqui? Mas o filme nunca saiu do papel. No ano de 1984, Jack Kevorkian voltou à sua busca pelo direito das pessoas de partirem dessa para uma melhor sem sofrimento, participando ativamente das discussões sobre o assunto. Em 1987, ele estava na Holanda para aprender técnicas que permitiam aos médicos ajudar os seus pacientes terminais no passamento sem interferência das autoridades legais. Um ano depois, ele estava de volta aos Estados Unidos, anunciando nos jornais, olha só, seus serviços de aconselhamento para a morte. Foi nessa época que ele construiu uma máquina conhecida como Thanatron, que tem esse nome como referência a Thanatos, que na mitologia grega é a personificação da morte. Sabe quem também tem o seu nome na origem de Thanatos? É ele mesmo, Thanos. Eu sou inevitável. Construída através de objetos que se acham em qualquer fundo de quintal, a Thanatron tinha uma estrutura simples que trazia alguns fármacos necessários para a empreitada de Kevorkian. Essa máquina foi pensada para que o próprio paciente a ativasse. Uma vez ativada, a máquina liberava uma solução salina neutra que deixava o paciente em profunda inconsciência. Em seguida, era liberada uma outra substância, em dose letal, com o objetivo de parar os batimentos cardíacos do paciente e assim deixar esse mundo sem dor e sem sofrimento.
O caso mais emblemático e que trouxe um pouco de dor de cabeça para Jack Kevorkian ocorreu em 1990. Na época, ele foi procurado por Janet Adkins, uma professora de 54 anos diagnosticada com Alzheimer. Ela foi submetida a uma gravação em que declarava estar ciente de todo o procedimento. O falecimento de Janet ocorreu dentro de uma Kombi que Jack usava para transportar seus pacientes. Por conta da morte de Janet Adkins, o Dr. Kevorkian foi processado por assassinato. Mas o processo foi arquivado, pois no estado onde ocorreu o caso não havia legislação proibindo a prática. Como o caso não trouxe muitos problemas, Jack Kevorkian prosseguiu com seu objetivo. Mas o Dr. Morte não tinha vida fácil. Agentes da Justiça, do Legislativo e autoridades de saúde do estado do Michigan promoveram uma verdadeira caçada contra ele. No ano de 1991, uma decisão liminar da Justiça Estadual impediu o Dr. Kevorkian de utilizar a Thanatron. Na decisão, a juíza do caso chegou a dizer que Kevorkian era arrogante e desrespeitava a profissão, e que ele buscava autopromoção ao invés de ajudar realmente os pacientes. Tempos depois, o estado do Michigan suspendeu a sua licença médica. Sem a licença para trabalhar, ele se viu impedido de utilizar as substâncias usadas na Thanatron. Por causa disso, ele resolveu criar uma outra máquina, a Mercitron, ou Máquina da Misericórdia. A Mercitron também era uma engenhoca rudimentar que era composta por uma lata de um gás inodoro, incolor e tóxico, presa a uma máscara facial com um tubo. A nova máquina possuía um dispositivo que, uma vez acionado, liberava o gás. O procedimento, segundo o próprio Kevorkian, durava em torno de 10 minutos. Ele indicava a seus pacientes que tomassem sedativos ou relaxantes para mantê-los calmos enquanto respiravam o gás. Por várias vezes, Jack Kevorkian foi parar no tribunal acusado pelas mortes dos seus pacientes. Em uma de suas idas ao tribunal, ele apareceu vestindo roupas da era colonial para mostrar o quão atrasadas ele considerava as acusações. Suas aparições diante da justiça foram se repetindo até o ano de 1999. Aproximadamente um ano antes, o Dr. Jack Kevorkian ajudou um paciente de 52 anos a falecer. O paciente, Thomas Yuk, sofria de uma doença chamada Lou Gehrig, ou ELA, esclerose lateral amiotrófica. Quem também portava essa doença era o astrofísico Stephen Hawking. A ELA é considerada uma doença rara e ainda não tem cura. Para o Dr. Kevorkian, parecia ser mais um paciente como tantos outros. Thomas declarou seu desejo e provou por meio de documentação ser portador da doença. Mas um detalhe mudaria para sempre a atuação do Dr. Jack. Por conta do estágio da doença, Yuk não conseguiu acionar o dispositivo da Mercitron, o que foi realizado pelo Dr. Jack. E não parou por aí. O médico gravou todo o procedimento, inclusive a cena em que ele ativa o dispositivo no lugar de Thomas. O Dr. Jack enviou as filmagens da morte de Thomas Yuk para um programa de televisão. As imagens chocaram a população e deram munição para aqueles que queriam pôr fim à cruzada do Dr. Jack Kevorkian, que acabou sendo processado mais uma vez. Mas o Dr. Jack enfrentou o processo com tanta certeza de que mais uma vez sairia ileso, que chegou a dispensar seu advogado, e ele mesmo, na cara e na coragem, enfrentou aquele julgamento. Mas a história não se repetiu. Impedido de apresentar as testemunhas, que eram os familiares de Thomas Yuk, o Dr. Kevorkian se viu sozinho e sem chances de qualquer vitória. Ele foi condenado a 25 anos de prisão. No ano de 2007, Jack Kevorkian começou a cumprir a pena em liberdade, após prometer não mais realizar os procedimentos que o tornaram um médico famoso. Em junho de 2011, aos 83 anos, Jack Kevorkian faleceu em um hospital, depois que um coágulo sanguíneo vindo de sua perna se alojou no coração. Segundo seu advogado, Kevorkian teve uma morte tranquila. A história de Jack Kevorkian virou um filme, o Você Não Conhece Jack, que foi interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Al Pacino. Mas e para você? O Dr. Jack Kevorkian era um médico irresponsável ou um médico que apenas estava exercendo a medicina? Fala aí pra gente nos comentários.
E se você gostou do vídeo, já sabe, né? Dá um like aí pra gente e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma atualização aqui da gente, beleza? Até a próxima, tchau!